Olá! Sejam bem-vindos ao SBOC Play, o canal de vídeos e podcasts da SBOC. Abril é o mês da conscientização do câncer de esôfago. E para falar sobre esse tema, hoje a gente recebe o Dr. Alexandre Giacomi e o Dr. Rui Weschenfelder. Falei certo? Correto. Falei certo. Bom, eu gostaria de agradecer a presença dos doutores e pedir para vocês se apresentarem antes da gente começar a falar sobre o tema. Primeiramente, obrigado, Ana, pelo convite. O convite da SBOC, para mim é um prazer estar aqui do lado de um querido amigo, que é o Rui. Eu sou oncologista clínico gastrointestinal, atualmente componho a diretoria da SBOC e também atualmente como liderança nacional da oncologia gastrointestinal na Oncoclínicas. Obrigado pelo convite, um prazer poder discutir o tema, ainda mais na presença do Giacomi, e para a gente não ficar rasgando seda, mas não só pela amizade, mas pela competência, então certamente isso vai poder ajudar muito as pessoas. Eu também sou oncologista clínico, eu tenho dedicação aos tumores gastrointestinais. Atualmente eu sou membro da diretoria do GTG, que é o Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais, e sou coordenador do Núcleo de Oncologia Gastrointestinal do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde eu trabalho. E câncer de esôfago certamente é uma realidade muito frequente no nosso meio, então a gente poder esclarecer um pouco mais as pessoas sobre isso certamente é uma oportunidade valiosa. Muito obrigada. Bom, falando então um pouco, né, vocês falaram dessa prevalência, assim, é um tipo de câncer comum, quais que são as principais causas, já entrando um pouquinho nas causas do câncer de esôfago? Bom, perfeito. O câncer de esôfago, ele não figura hoje entre os mais frequentes do Brasil. Existe uma distribuição diferente no mundo, mas particularmente no Brasil, o Rio Grande do Sul, que é o meu estado, é onde existe uma maior incidência do câncer de esôfago. Isso pode ser atribuído e se atribui isso ao consumo de bebidas em alta temperatura, então existe toda uma questão envolvendo o consumo do chimarrão, isso é fruto de estudos há muitos anos, né? E o que se tem no presente momento é que aparentemente o consumo crônico de longo prazo de bebidas em alta temperatura com dano térmico, ou seja, do calor, é que seja um fator de risco. Mas isso é um fator de risco menos sólido, né, e não o principal. Os dois grandes fatores de risco para o câncer de esôfago são o tabagismo e o consumo crônico de álcool. Isso indiscutivelmente são os dois principais fatores de risco. E aí é importante a gente lembrar que existem câncer, é um termo amplo para várias doenças diferentes, e dentro do câncer de esôfago existem dois tipos principais de câncer de esôfago. Um se chama carcinoma epidermoide, onde o cigarro e o álcool são os fatores de risco mais fortes, e outro se chama adenocarcinoma, onde o álcool e o cigarro também têm um fator de risco importante, mas entram dois fatores adicionais importantes, que é a doença do refluxo gastroesofágica crônica não tratada, ou seja, a pessoa tem refluxo e não trata, e isso pode levar ao longo de muitos anos a alterações que desenvolvam esse tipo de câncer de esôfago, e a obesidade, que hoje é uma doença da vida moderna, contemporânea, que a gente chama globalmente também de síndrome metabólica. Ela é um fator de risco para vários tipos de tumores, especialmente tumores do aparelho digestivo e também esse tipo de câncer de esôfago. Ana, essa complementação que o Rui comentou é super importante, principalmente para o público leigo. Quando a gente fala de câncer de esôfago, a gente está falando basicamente da possibilidade de duas doenças diferentes. Né? Se nós dividirmos anatomicamente o esôfago em três partes iguais, as duas porções superiores são esse tipo que o Dr. Rui comentou, que é o carcinoma epidermoide, que está mais associado ao tabagismo e ao etilismo. E a porção final, que está em transição com o estômago, guarda mais semelhanças com o câncer gástrico do que com o câncer de esôfago mais acima, que a gente acabou de dizer. Portanto, é muito importante ter essa divisão, porque é como se nós tivéssemos dois tipos de câncer de esôfago, que são doenças muito distintas do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de fatores de risco e do ponto de vista de diagnóstico e tratamento. Sim.
Então, essa complementação é super importante. E os sintomas, eles também são diferentes para esses dois casos ou são sintomas parecidos? Como que uma pessoa, de repente, começa a apresentar sintomas e vai procurar um médico para fechar esse diagnóstico, para ter esse diagnóstico? Os sintomas, eles são um pouco diferentes por causa da localização. O carcinoma epidermoide, que acontece em porções mais superiores do esôfago, geralmente ele se apresenta como lesões que obstruem a passagem do alimento. Consequentemente, o paciente, um sintoma clássico é o que a gente chama de disfagia, que é a dificuldade de engolir os alimentos. Então, inicialmente, ele começa a ter uma dificuldade para engolir sólidos, por exemplo, e em fases mais avançadas ele costuma ter mais dificuldade de engolir até mesmo líquidos. Então, a dificuldade, a sensação de um alimento preso e, eventualmente, até a regurgitação do alimento é um dos sintomas principais do carcinoma epidermoide do esôfago e, consequentemente, perda de peso. Então, eu colocaria 3 sintomas principais: a dificuldade de engolir os alimentos, a regurgitação e, eventualmente, em algumas situações, dor nessa região mais superior do tórax. Já no esôfago mais abaixo, mais que a gente chama mais distal, que está em transição com o estômago, nem sempre a gente encontra pacientes apresentando tanta perda de peso assim. E como o Dr. Rui comentou, a obesidade, a síndrome metabólica é um fator de risco e a doença do refluxo. Então, frequentemente a gente encontra pacientes apresentando, às vezes, alguns sintomas de azia, desconforto abdominal. Em situações mais avançadas que a gente vai encontrar esses sintomas obstrutivos e de dificuldade de passagem do alimento. Né? Então, como são 2 doenças distintas dentro de um mesmo órgão, muitas vezes a gente encontra quadros clínicos também distintos entre eles. Eu acho que isso é importante o diagnóstico do câncer de esôfago é importante a gente lembrar que, diferente de outras doenças onde existem exames de prevenção, rastreamento e detecção precoce, até hoje nós não temos uma ferramenta que permita fazer de maneira regular o rastreamento do câncer de esôfago, mesmo em pessoas com fatores de risco. Então, por exemplo, às vezes se tem uma ideia de que vamos fazer endoscopia a cada tanto tempo para detectar o câncer do esôfago. Infelizmente, essa estratégia não se provou até hoje eficiente para que a gente pudesse selecionar isso. Então, quando começam a surgir sintomas, como o Alexandre comentou, especialmente alguma dificuldade para engolir, perda de peso ou aquela sensação de que um alimento trancou e precisa mais tempo para passar, é importante procurar um médico para fazer esse diagnóstico, para que seja mais fácil tratar a doença no início, né? E como que é o tratamento do câncer de esôfago? Então, depois do diagnóstico, a pessoa vai fazer o tratamento. Como que é esse tratamento? Uma questão crítica para todos nós oncologistas é a definição do que a gente chama de estadiamento do tumor. Ou seja, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente está diante de uma suspeita de câncer de esôfago o primeiro exame é a endoscopia digestiva alta. A partir dali a gente vê a localização da lesão e a gente faz uma biópsia e vê exatamente se eu estou diante de um carcinoma epidermoide, que é uma doença, ou diante de um adenocarcinoma, que é outra doença. A primeira pergunta eu respondi, que é o subtipo da lesão. A segunda pergunta é, qual que é a extensão dessa lesão? Essa lesão está restrita ao órgão? Ela cometeu os gânglios em volta desse órgão? Ela cometeu órgãos à distância? E isso tudo impacta enormemente no tipo de tratamento que a gente vai oferecer. Então, o tratamento depende da extensão da doença, que é o que a gente chama de estadiamento. O tratamento curativo dos 2 tumores, ele frequentemente passa pelo tratamento cirúrgico. No entanto, o tratamento cirúrgico isolado, ele está associado a elevadas taxas de recorrência da doença. Portanto, a partir daí, a gente agrega frequentemente modalidades adicionais, seja rádio, seja tratamento farmacológico, no caso a quimioterapia, com o objetivo de reduzir as taxas de recorrência. Então, ambas as doenças, tanto o carcinoma epidermoide quanto o adenocarcinoma,
tem tratamentos que a gente chama de tratamentos multimodais, ou seja, que tem outras modalidades de tratamento, mas se eu tenho uma doença localizada, que está restrita ao órgão, frequentemente a gente vai discutir o tratamento cirúrgico, mas não é uma cirurgia fácil, a gente não está com cirurgiões aqui para poder explicar detalhes do tratamento cirúrgico, mas é um tratamento cirúrgico que carrega inerente a ele uma taxa de morbidade pós-operatória que não é pequena, portanto é uma cirurgia complexa a ser feita e frequentemente a gente lida com pacientes tabagistas, etilistas, idosos, com perda de peso, consequentemente com repercussão nutricional. Então são pacientes que no conjunto nem sempre são situações muito favoráveis para um procedimento cirúrgico de grande magnitude, né? Mas a gente pode sim agregar tanto químio quanto radioterapia em alguma fase do tratamento. Vou passar para o Dr. Rui complementar sobre isso. Tanto no carcinoma epidermoide quanto no adenocarcinoma. Rui, mas talvez você possa falar para a gente de que maneira a gente pode conjugar quimioterapia e radioterapia, tanto no carcinoma epidermoide quanto no adenocarcinoma. Perfeito, Alexandre. Eu acho que isso também é importante deixar claro para as pessoas que existe um espectro de tratamentos, né? Então, quando o Alexandre começou sobre estadiamento, existem doenças muito iniciais e pessoas que são diagnosticadas com doenças mais avançadas. E apenas para citar e a gente colocar em contexto, às vezes a pessoa faz um diagnóstico tão precoce do câncer de esôfago que é possível, inclusive, fazer o manejo na endoscopia e retirar ele. Só que essa é uma situação extremamente rara e incomum, né? O mais comum do dia a dia é que a pessoa seja diagnosticada com um câncer de esôfago depois que já estava com bastante dificuldade de engolir, perdeu peso, e aí a gente não vai poder lançar mão de um único tratamento, a gente vai ter que conjugar. E aí, aproveitando o que o Alexandre falou, a questão da perda de peso, desnutrição, é fundamental que exista um time para tratar esse paciente. Então não vai ser o oncologista, não vai ser o cirurgião. A gente sempre diz, ninguém trata câncer sozinho, e especialmente o câncer de esôfago é uma doença exemplar para isso. A gente precisa, desde o diagnóstico, onde a gente tem o médico que faz a endoscopia, o patologista que vai analisar a biópsia, até a equipe que efetivamente vai tratar esse paciente. Então é fundamental a sincronia da equipe. A equipe da nutrição é fundamental, esses pacientes precisam de um suporte nutricional excelente. Não é raro que as pessoas precisem, durante o tratamento, de uma sonda de alimentação, que às vezes ela pode ser colocada através do nariz, o que é uma situação que às vezes gera um desafio social para o paciente. Às vezes essa sonda é colocada através de uma cirurgia de pequeno porte no abdômen. O suporte psicológico e uma equipe de enfermagem treinada com isso. Ao longo do tratamento, a gente vai ter o oncologista de radiação, que é o radioterapeuta, e o cirurgião. E essas cirurgias, que é a chamada esofagectomia, a retirada do esôfago, é uma cirurgia de grande porte que necessariamente exige UTI no pós-operatório. Então a equipe da UTI também tem que estar acostumada. Então vejam que é um grande time fazendo isso. Falando especificamente do que o Alexandre comentou, sim, no dia a dia a gente acaba vendo bastante pacientes com câncer de esôfago, é a situação mais comum e é importante ressaltar, isso não é para todo mundo, mas é a situação mais frequente, que os pacientes precisem de alguma forma de tratamento pré-operatório. Boa parte das vezes é a associação da quimioterapia e radioterapia para uma redução do tumor e num segundo momento, o paciente vai a uma cirurgia para reconstrução e então retomar a sua rotina numa nova realidade, mas que sim, pode ser bastante construtiva e os pacientes retomarem a sua vida, se não completamente normal, muito próximo da normalidade. Perguntando então em relação a isso, né? Você comentou em relação ao chimarrão, então o paciente gaúcho, por exemplo, ele consegue voltar a tomar o chimarrão dele depois do tratamento do câncer de esôfago? Como que é a vida depois do tratamento do câncer de esôfago? Assim, como que ficam esses pacientes, essas pessoas
que tiveram câncer de esôfago, assim, depois do tratamento? Perfeito. Essa questão do chimarrão é sempre muito complexo quando a gente tem uma raiz cultural muito forte, um hábito muito forte, e isso, em algum momento, a ciência mostra que pode ser deletério para a saúde. Então, de forma algumas pessoas, e a recomendação é que se deixe tomar chimarrão. Eu tomo chimarrão quase todos os dias, mas a questão toda é a temperatura da água. Hoje se estima que a água deva estar aproximadamente em 60 graus, então, e hoje, inclusive, a própria indústria mudou isso e permite que existam chaleiras com termômetros. Isso é muito mais acessível agora. É claro que isso é uma mudança, não é imediato, isso é de longo prazo, né? E aí, respondendo à questão, sim, a gente costuma dizer que depois da reconstrução do aparelho digestivo, retirada do esôfago e, como o Alexandre comentou, os tumores da parte mais baixa do esôfago, na transição para o estômago, a popular boca do estômago, né? Também sai às vezes parte do estômago e se utiliza o estômago para fazer essa reconstrução. Isso exige, em média, 6 meses, às vezes até um pouco mais de tempo, para que o paciente volte a se alimentar. A gente costuma dizer que o pós-operatório disso, a gente precisa diminuir o tamanho das refeições, ou seja, o paciente tem que ser reeducado a um menor volume de comida por porção e comer mais vezes porque a sua anatomia foi modificada. É lógico que essa recuperação é individual, alguns pacientes têm mais dificuldade, mas sim, é possível voltar a tomar o chimarrão, a comer o churrasco, comer carne, se alimentar normalmente. Sim, isso é possível. Agora, claro, existe uma variabilidade de adaptação. Tem pessoas que fazem essa cirurgia e que têm resultados tão excepcionais que simplesmente não notam tanta diferença, mas isso não é o mais usual. O mais usual é que a pessoa perceba que ela vai ter que ensinar o cérebro dela que agora o espaço é menor, as refeições têm um menor volume, mas têm que ser mais frequentes ao longo do dia. Ana, você abordou um tema super interessante, que é a sobrevivência vida pós-tratamento, qualidade de vida pós-tratamento. Lembrando, o esôfago é um tubo muscular. Tá? Portanto, a função dele é contrair e conduzir o alimento até o estômago. Portanto, é possível viver sem ele e viver bem sem ele. Quanto mais acima for a lesão, de uma maneira geral, a vida pós-tratamento fica mais tranquila, porque eu não mexi tanto no estômago e eu vou ter uma chegada mais rápida do alimento até o estômago e a motilidade do órgão talvez fique um pouco comprometida, principalmente nos primeiros meses. Então ele vai ter que ir mais devagar, como o Dr. Rui comentou. Então ele vai ter que mastigar com mais tranquilidade, com menos pressa, vai ter que ingerir quantidades menores e mais frequentes. Agora, para os tumores mais inferiores, em que eu tenho que remover uma parte do estômago, a vida já fica um pouco mais, com mais desafios no pós-operatório, por causa da remoção de parte do estômago, como o Dr. Rui comentou. E até, Ana, aproveitando um gancho que o Alexandre comentou sobre lesões que estão um pouco mais para cima, né, mais perto da boca, e como a gente está falando de maneira muito ampla, né, sempre vai ter alguém em casa dizer assim, mas eu fiz quimio e rádio e não fiz cirurgia. Existe essa possibilidade? Sim. Existem pelo menos 2 situações em que a pessoa tem o tumor, ele está localizado no esôfago, não existe nenhum sinal de disseminação para outros locais e a gente faz quimio e radioterapia e depois a doença desaparece e essa pessoa não vai à cirurgia. Pelo menos 2 situações isso é ponderado. Quando o tumor é muito próximo da garganta, da boca, tecnicamente a cirurgia é muito complexa. Então existem algumas situações, isso não é o usual, mas em que se faz exclusivamente a quimio-radioterapia com chance sim de curar os pacientes. E a outra é pessoas que podem ter associados ao diagnóstico de câncer uma fragilidade de saúde muito grande que impede a cirurgia. Então a pessoa tem um grave problema cardíaco, um grave problema pulmonar, em que ser submetido a uma anestesia geral, ao risco da cirurgia, seria um desequilíbrio muito grande. Então nessas situações existe a opção de fazer somente a quimio-radioterapia, porque levar a cirurgia colocaria em risco o paciente. Então isso não é o usual, nós não estamos dizendo que sim, eu posso escolher fazer quimio e rádio
e não operar, não é essa a questão, mas existem algumas situações excepcionais em que isso pode acontecer e mesmo assim a pessoa ficar curada. Acredito que seja uma análise de caso a caso, mas estamos falando aqui de um modo geral, né? Tentando resumir, a gente classifica o paciente em 5 categorias. Categoria 0, 1, 2, 3 e 4. 0, que é raro, tratamento endoscópico. Classificação 1, tratamento cirúrgico exclusivo. 2 e 3, tratamento multimodal. A associação de cirurgia e muitas vezes associação de químio e rádio. E classificação 4, tratamento farmacológico exclusivo. De uma maneira geral, resumindo isso que a gente comentou aqui. Muito bom. Bom, a gente já está finalizando, gostaria de agradecer aos doutores e deixar aqui aberto para mais alguma recomendação, algo que não foi perguntado, vocês gostariam de comentar ainda sobre o câncer de esôfago, algo que de repente não foi perguntado, não foi colocado, o espaço é de vocês, fiquem à vontade. Tá, deu uma mensagem final para as pessoas ficarem atentas aos hábitos de vida. Não que todo mundo não possa ter nenhum tipo de consumo de álcool de maneira alguma, mas o consumo muito moderado. Isso impacta nos 2 tipos de câncer de esôfago. E como a gente sempre fala, que a obesidade é o tabagismo do século XXI. Né? Assim como a gente felizmente teve sucesso nas campanhas anti-tabaco no Brasil, o tabagismo hoje é muito menos frequente do que era no passado. A gente vem tendo cada vez índices maiores de sobrepeso e obesidade. Então, ficar muito atento a esse aspecto, porque isso está envolvido de maneira muito estreita com a epidemiologia do câncer de esôfago. Ficar muito atento ao sobrepeso e à obesidade. E aproveitando o mesmo gancho, justamente a questão da prevenção, né? Então, por exemplo, sempre vale a pena parar de fumar. A pessoa diz, eu já fumo há 20 anos, agora não faz diferença. Não faz diferença. Cada ano a menos longe do cigarro diminui o risco, não só do câncer de esôfago, mas todos os outros cânceres associados ao tabaco, assim como os riscos cardiovasculares associados. Então, sim, ainda dá tempo, vale a pena parar de fumar, isso é importante. O tratamento da obesidade a gente sabe que também é desafiador, então é difícil, mas vale a pena e o ganho não é só para câncer de esôfago, não é só para câncer, é para uma série de situações de saúde. E apesar eu comentei de não existir um programa de rastreamento para o câncer de esôfago, é importante que as pessoas que tenham sintomas de longo prazo de refluxo, né, que é aquela sensação de queimação e azia atrás do peito, que procure um médico para que isso seja tratado. É importante não negligenciar os sintomas de refluxo crônicos para que isso possa ser adequadamente manejado pelo médico, né? Acho que isso é importante. Perfeito. Muito obrigada aos doutores e muito obrigada a você que ficou aqui com a gente até o final. O SBOC Play fica por aqui hoje e em breve a gente volta com mais assuntos relevantes e importantes do mundo da oncologia.